Olá, pessoal, bem-vindos ao 28º dia e último dia com capítulos do livro de Mateus. São 28 capítulos. A gente, em tese, está acabando hoje, mas eu tenho uma ótima notícia. A gente tem 2 dias extras. A gente vai olhar para alguns outros aspectos super legais que a gente tem, principalmente ali nesse momento da crucificação, da ressurreição de Jesus, que vão prorrogar até o final do nosso mês de 30 dias. Mas hoje vamos falar sobre uma coisa que acontece no capítulo 28. O capítulo 28 é o ápice da história, que é quando Jesus ressuscita. A gente tem o capítulo começando com o momento em que as mulheres vão até o sepulcro, passa pelo relato dos guardas e depois a gente tem a grande comissão sendo passada por Jesus para os seus discípulos. E a gente vai olhar o aspecto da ressurreição ali pro finalzinho, como a gente ainda tem mais 2 dias para frente. Então hoje eu quero focar numa coisa que acontece no meio do capítulo, que é o relato dos guardas. O que está acontecendo aqui? Os guardas que estavam guardando mesmo, né, o guarda para guardar ali onde Jesus estava, eles tinham sido colocados ali para evitar que o corpo fosse roubado, medo de que os discípulos de Jesus, os seguidores, pegassem o corpo, dissessem que ele tinha ressuscitado quando eles tinham sumido com o corpo, né? Como se realmente fosse verdade, mas não sendo. E aí o que que acontece? A gente não tem muitos detalhes sobre como que é o processo da ressurreição, como que tudo se desdobra. Mas a gente encontra uma coisa muito importante no início do capítulo 28, que é o seguinte: teve um grande terremoto, um anjo do Senhor desceu dos céus, chegou ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E aí o que vai acontecer? Jesus ressuscita, e isso é meio escandaloso, porque os guardas eram caras bem equipados para estarem ali e impedir que alguém pegasse o corpo de Jesus e saísse andando com ele. Então a pedra não poderia ser rolada e ninguém poderia acessar aquilo ali. Só que algo miraculoso acontece, Jesus ressuscita, o anjo faz com que essa pedra role. E qual é a história que precisa ser feita? Afinal, eles não querem que a história de Jesus ter ressuscitado, por mais que seja verdade, ela espalhasse. Então o que vai acontecer? Os chefes dos sacerdotes, os guardas foram até os chefes dos sacerdotes, contaram tudo o que tinha acontecido, e aí eles se reuniram com os líderes religiosos para bolar um plano. E eles deram aos guardas uma soma de dinheiro, subornaram os caras, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso é. Bom, e aí o que vai acontecer? Eles não podiam estar dormindo e deixar a coisa desprotegida, né? E aí vem o que os líderes dizem para eles: se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. E, de fato, eles não poderiam chegar e dizer: não, a gente estava dormindo e está tudo bem. Não, pena gravíssima, talvez até morte. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. No caso aqui, Mateus está escrevendo no momento no passado. Não sei se essa história continua sendo contada hoje, no dia. Esse vídeo tá indo pro ar dia 28 de junho de 2026, então não sei se hoje, 28 de junho de 2026, é assim. Mas no momento que Mateus escreve, sim, era dessa forma, essa história estava circulando. E sabe qual é a parte mais triste disso daí? Os guardas viram algo fenomenal e eles foram comprados. E nessa deles serem comprados, eles espalham uma mentira que permanece por anos, por décadas, talvez até por muito mais. E era uma mentira que eles sabiam que era mentira, mas eles foram comprados por dinheiro. Quantas vezes a gente é comprado, sabe? Quantas vezes a gente recebe propostas completamente indecentes e aquilo que a gente vende gera engano, sabe? Existem coisas que são muito sérias. A mentira, o diabo é o pai da mentira. A gente tem essa percepção que ele é mentiroso desde o princípio. Quando a gente faz isso, a gente simplesmente abraça aquilo que o diabo tem, não aquilo que Deus tem, não aquilo que Jesus veio para destruir.
Sabe, um reino de justiça, paz e alegria, que é o reino de Deus, não é um reino que contém mentira, que contém injustiça, que contém isso. E a gente abraça e a gente propaga engano para pessoas. Quantas vezes a gente já não propagou mentiras para que a gente tivesse um benefício? E nesse processo a gente causou danos enormes a pessoas e talvez a gerações, porque nós fomos infiéis com a verdade. Não é isso que Deus tem pra gente, não é essa visão que Deus tem pra gente. E que a gente aprenda que nada pode valer a pena comprar a nossa integridade, para que a gente minta e distorça alguma coisa que é importante, gere engano, mentira na vida de pessoas, e talvez até mesmo, como eu falei, futuras gerações que vão carregar aquele engano ao longo do tempo e vão deixar de conhecer aquilo que Deus tem de profundo para elas. Deus abençoe você e até os dias extras da nossa leitura.